As pessoas, hoje em dia, elas usam mais pra definir você ter um relacionamento sério com a menina pra te chamar de lésbica do que você beijar. Se você só beijou, tudo bem. Se você namorou, você é lésbica. O manuscrito Voynich é um mistério. Com cerca de 200 páginas, algumas delas perdidas, contém ilustrações botânicas, astronômicas e biológicas, acompanhadas por um texto escrito em língua desconhecida, com um alfabeto nunca visto em qualquer outro documento. É curioso você pensar que a sociedade consome esse vídeo e não para perguntar quem são essas mulheres, como são a condição de trabalho delas e como elas vivem, né? Você já beijou meninas? Já. Não. Já. Você já beijou outro homem? Não. Não. Você acha que meninas que beijam meninas são lésbicas? Não. É assim, para ter um interesse, provavelmente alguma afinidade pelo mesmo sexo a pessoa já tem, né? Eu acho que sim. Depende também do tipo de experiência também, né? Às vezes, hoje está muito na moda, dá um beijinho só e fica por isso mesmo. E menino que beija menina é gay? Menino eu acho diferente. Menino eu acho que ele acaba, quando ele realmente experimenta, eu acho que é porque é uma coisa que já está gritante. Então eu acho, quando ele toma essa decisão, eu acho que já é uma coisa que ele realmente já está buscando faz algum tempo, só não tinha coragem. Até que ponto nós jovens temos liberdade para experimentar? Uma antropóloga da USP resolveu ir a fundo nessa questão e analisou os jovens que frequentam uma balada aqui da região da Augusta. Quando eu comecei a pesquisar, uma das coisas que me chamou a atenção foi um pouco essas experimentações juvenis no que diz respeito à sexualidade, principalmente em relação às meninas. Então as meninas elas ficam com outras meninas, mas não necessariamente elas são vistas enquanto bissexuais ou enquanto lésbicas. E o que eu pude perceber também, né, durante a pesquisa foi que existe sim uma experimentação sexual, mas que essa experimentação sexual, para que ela possa ser feita, ela tem várias regras, né? Primeiro, são as meninas que podem experimentar. Segundo, as meninas podem experimentar se elas estão sob o efeito de álcool. Então o álcool ele é sempre usado como uma justificativa para essas experimentações sexuais das garotas. Mas será que isso só acontece nas baladas da região da Augusta? Conversamos com alguns estudantes da USP para saber como eles vivem essas relações sexuais e afetivas. É porque minhas experiências foram mais em festa, não tive nenhum relacionamento sério, assim, como eu tive com caras. Então, é mais isso, você gostou da pessoa, você vai lá e beija, sabe? É bem isso mesmo, sem ter muita diferença entre mina e cara na balada, sabe? Eu fico com meninas também, mas pra mim não é tanto uma experimentação, porque eu já sei que eu gosto. Até antes eu ficava naquela coisa da brincadeira, você vai em festa, você bebe, daí aquela sua amiga que namora, mas que tem um relacionamento aberto com o namorado, porque ele gosta que ela beije outras meninas, daí pegava ela. Até que um dia eu conheci uma menina, foi ela que fez eu dizer, não, eu gosto de meninos também. Não é só achar bonitinha e pegar de vez em quando, eu tenho interesse mesmo. A menina tenta se justificar porque ela quer negar até o último minuto, até ela estar completamente certa de que, sim, ela gosta de meninas e é só de meninas, ou ela gosta de meninos e de meninos. É assumir-se pra si. As pessoas, hoje em dia, elas usam mais pra definir você ter um relacionamento sério com a menina pra te chamar de lésbica do que você beijar. Se você só beijou, tudo bem. Se você namorou, você é lésbica. Existe muito uma noção de tipo, não pode ser lésbica de jeito nenhum, assim. Isso me incomoda um pouco na medida em que, tipo, sei lá, isso não permite as pessoas experimentarem o quanto elas deveriam, assim, sabe? Tipo, vira sempre uma coisa de esperar o rótulo antes da experiência, sabe? E acho que isso é, tipo, muito problemático. Se eles estão numa cena que héteros e homossexuais
convivem, e essa convivência existe, e ela é valorizada nessa cena, principalmente pelos jovens héteros, porque você tá numa cena mista, também é mostrar para os outros o quanto você é moderno, só que você tem que demarcar o seu lugar de hétero muito fortemente, porque lá fora, para fora dos seus lugares de sociabilidade, você vive numa sociedade heteronormativa, e na sociedade heteronormativa, você tem que ser heterossexual. Então, essas experimentações das meninas, principalmente quando elas estão sob efeito de álcool, é uma forma de experimentação também para elas terem certeza do que elas gostam mesmo. Já o menino, ele não pode experimentar, nem se ele estiver bêbado, nem em nenhuma circunstância. Os meninos, para eles ficarem com outro cara, eles já têm que ter a certeza antes de que eles gostam de homens também. Eles não vão poder experimentar nem sob o efeito de álcool, porque a experimentação dos meninos ia ser uma desculpa esfarrapada por uma vontade verdadeira que eles deveriam ter. Então, eu nunca experimentei, na verdade, assim, eu só fiquei com mulheres. Acho que por um cara beijar na boca outro cara, assim, eu acho que existe uma pressão social maior para que isso não role, assim. Eu fico pensando, tem tipo uma roda de uns caras héteros, pá, e daí tem umas meninas lésbicas se beijando, assim. Tipo, muitas vezes vai acontecer os caras falarem, tipo, olha que da hora, pá, umas meninas lésbicas. Agora, quer dizer, não sei daí. Não sei se rola em umas rodas de mulheres com os caras gays pegando, assim, não sei se rola esse comentário, assim, tipo, olha que da hora, os caras gays pegando, sabe? Não, eu tenho uma história bem engraçada disso, porque nessa fase que eu falei, que pegava a menina pela zoeira com a amiguinha, eu tinha uma amiguinha realmente, que a gente ficava de vez em quando, e a gente também ficava com o mesmo cara, daí ela descobriu que ele tinha pego um cara numa festa. E daí ela parou de ficar com ele, sendo que ela ficava comigo também. E eu falei, não tô entendendo, é exatamente isso que a gente faz? Ah, não, mas é diferente, ele é gay, né? Você não sabe por onde ele passou. Assim, a coisa mudou completamente na cabeça dela, sendo que ela fazia exatamente a mesma coisa. Parece que existe uma... a diferença entre meninos e meninas nessa questão, parece que existe uma barreira que é muito mais flexível, tanto para a ida quanto para a volta para as meninas. E para os meninos parece que essa barreira é só de ida. E depois, quando eles voltam, as pessoas ficam indignadas, gera até uma certa revolta de algumas outras pessoas. Anne esperava encontrar uma fluidez entre as diferentes orientações sexuais, mas ela acabou se deparando com o contrário. O que eu encontrei foi um endurecimento dessas categorias, né? Na verdade, eu encontrei uma dualidade muito grande entre o heterossexual e o homossexual. Essas categorias muito estanques, né? Eu sou heterossexual mesmo, eu sou homossexual mesmo, eu sou gay mesmo, eu sou lésbica mesmo. Essa palavra mesmo, ela apareceu muito em todas as entrevistas. Acho que existem pessoas que estão pensando sobre novas formas de vivenciar a sua sexualidade, de uma forma mais livre, de uma forma mais igualitária, mas que exista uma sexualidade totalmente livre, genuinamente livre, eu não acredito, porque todo mundo vai estar à mercê de algum constrangimento social na vida. O que eu acho mais complicado de toda essa questão do rótulo é isso, sabe? Então eu sempre fico meio no meio do caminho, tipo, como eu vou me rotular? Eu vou me rotular ou não vou me rotular? Então, tipo, às vezes eu prefiro falar mais, gostei daquele cara, sabe? Do que tipo, sou gay. Mas mesmo que você não se rotule, você acha que as pessoas acabam fazendo isso por você? Com certeza, acho que sim. Acho que a sociedade sempre vai precisar enquadrar alguma coisa para ter uma opinião sobre aquela coisa, pessoa ou o que quer que seja. Então, todas as minhas práticas, todos os meus gostos, enfim, tudo de mim, o jeito que eu me visto, o jeito que eu sento, vai dizer alguma coisa, vai ser rotulado de alguma forma. E quando, se diz, a menina não consegue, ficar com outra menina porque ela automaticamente é taxada de lésbica, é porque a porra da nomenclatura lésbica é, negativa, entendeu? É isso que me deixa puta, que, ser lésbica significa ser uma coisa negativa pra sociedade, entendeu? Qual é, gente, assim, entendeu? Então não é permissivo nem pra homem nem pra mulher, gente, não é permissivo. Não é permissivo aqui, não é permissivo em lugar nenhum. O manuscrito Voynich é um mistério. Com cerca de 200 páginas, algumas delas perdidas, contém ilustrações botânicas, astronômicas e biológicas, acompanhadas por um texto escrito em língua desconhecida, com um alfabeto nunca visto em qualquer outro documento. Foi
foi encontrado em uma coleção mantida por padres jesuítas italianos e adquirido pelo livreiro polonês Wilfried Voynich em 1912. Junto ao manuscrito, uma carta datada de 1666, assinada por Johannes Markus Marci, um acadêmico da Universidade de Praga, na atual República Tcheca, pedia a um jesuíta em Roma que tentasse decifrá-lo. A correspondência sugere que o manuscrito pertenceu a Rodolfo II, imperador do Sacro Império Romano-Germânico, conhecido por seu fascínio pelo ocultismo, e que o autor do livro talvez fosse o filósofo e frade franciscano inglês Roger Bacon, que viveu de 1214 a 1294. Uma análise físico-química dos papéis e das tintas feita em 2010, contudo, concluiu que o manuscrito deve ter sido produzido entre 1404 e 1438. Há duas linhas de pesquisa hoje, uma para tentar decifrá-lo, para entender do que ele trata, mas até mais importante é saber se ele é um manuscrito verdadeiro, se não é apenas uma brincadeira, uma piada. Um artigo publicado na revista norte-americana PLOS ONE, em agosto de 2013, pelo físico Diego Amâncio, da USP de São Carlos, reforça a chance de o manuscrito ser verdadeiro. O interesse original não foi no manuscrito Voynich. No meu projeto de doutorado, eu utilizava técnicas de análise de textos que não se baseiam no conteúdo das palavras. Eu analiso os textos sem saber quais são as palavras, mas sim eu estou interessado na organização do texto. Então, quando eu fiquei sabendo sobre o manuscrito Voynich, eu vi que seria uma aplicação perfeita, porque pela nossa análise feita pelo computador, o computador não sabe quais, seja o português, seja o inglês, seja alemão, qualquer língua, ele não sabe quais são as palavras, mas ele analisa apenas a organização das palavras. Então, a nossa técnica seria ideal nesse caso. A análise feita por Diego se baseia em 3 caracterizações. A medida de frequência identifica quantas vezes determinada palavra aparece em um texto. Textos em línguas naturais possuem uma distribuição de frequências reconhecível. A medida de intermitência mostra quais palavras se concentram em poucos trechos e quais têm distribuição uniforme, o que permite identificar termos-chave. Por fim, a caracterização como rede complexa revela a estrutura de relações entre as palavras, a partir da qual é possível diferenciar um texto que faça sentido de outro cujas palavras tenham sido embaralhadas, ainda que não se conheça o significado dessas palavras. Uma rede complexa, ela não serve apenas para modelar texto, mas ela serve para modelar uma grande quantidade de sistemas reais. Basicamente, é o relacionamento de entidades que são modeladas como vértices e que tem algum tipo de relacionamento. Por exemplo, numa rede social, você pode pensar, por exemplo, Facebook, cada pessoa seria um vértice e o relacionamento desses vértices entre essas pessoas seriam relações de amizade. Cada palavra é representada como um vértice, uma bolinha na rede. E o relacionamento entre duas palavras ou entre dois vértices é feito se essas palavras aparecem adjacentes no texto. Então, a partir de um texto, eu monto uma estrutura no computador. O computador não sabe qual é o conteúdo desses vértices. Então, a análise que a gente faz é uma análise da topologia dessas redes complexas. As formas de conectividade, por exemplo, se elas têm muitas conexões, se a distância de uma palavra a outra é grande ou pequena, se a conectividade entre os vizinhos é alta ou pequena e assim por diante. E nós fizemos isso a partir de textos de diversas línguas. Tomamos o Novo Testamento como referência, que foi traduzido para 15 línguas, então usamos textos de 15 línguas para o Novo Testamento e comparamos com o texto Voynich. Então, a primeira pergunta que nós queríamos saber é se o texto Voynich era uma distribuição aleatória de palavras. Então, nós transformamos os nossos textos reais em língua natural através de um mecanismo de randomização e embaralhamos todas as palavras, de maneira que a distribuição dessas palavras no texto fosse aleatória. E nós verificamos que o Voynich não é uma distribuição aleatória de palavras.